Então, a ideia aqui é revisar, né? Uma coisa que vocês já viram, né? E tal. Então, aqui você tem uma circunferência unitária, centrada na origem. Unitária por quê? Porque o raio aqui vai ser 1. Opa, essa cor aqui também não está muito boa não, né? Vou colocar... Aqui o raio vale 1, né? E aí, o que acontece? Quando você tem um arco aqui, descrevido aqui no sentido anti-horário, né? No primeiro quadrante, um arco alfa, né? Correspondente ao ângulo central alfa, a gente consegue construir aqui um triângulo retângulo. E aí a gente vai observar o seguinte, o cateto oposto vai ser o próprio seno desse cara aqui, né? Se esse ponto P tiver abscissa A e ordenada B, quer dizer que essa medida aqui daqui para cá, do cateto adjacente é A, e essa medida aqui do cateto oposto aqui vai ser o B, né? Aí, utilizando a definição de seno, seno de alfa vai ser cateto oposto hipotenusa, então vai ser B sobre 1, vai dar o próprio B. E o cosseno do alfa, por sua vez, vai ser o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é 1, né? E A dividido por 1 dá A, tá? Então, agora o chiado parou. Enfim, algum espírito, né? Então, o que acontece? O B é o seno de alfa e o A é o cosseno de alfa, né? Aí você nota que o A, ele é a abscissa do ponto P, né? E o B, ele é a ordenada, né, do ponto P. Então, essa é a razão pela qual, né, justifica-se a gente dizer que o eixo X para nós vai ser o eixo dos cossenos e o eixo Y vai ser o eixo dos senos, né? Por quê? Porque esse resultado vai ser convencionado para todo o ciclo trigonométrico, né? Qualquer ponto. Se eu estiver aqui, andando aqui e tal, aí eu faço uma abertura maior do que 90 graus e menor que 180. Eu vou olhar aqui a extremidade aqui do arco, né? No segundo quadrante. Aí eu chamar esse ponto de P', por exemplo. Chamar ele de CD. Então, a abscissa dele vai me dar o cosseno aqui do arco. Pode ser beta, sei lá. E a ordenada, que é o D, vai me fornecer aqui o seno, tá? Isso vai valer para todo o ciclo trigonométrico, tá? Para o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto, não importa, tá? A ideia é isso aí. Então, esse resultado que foi gerado aqui no primeiro quadrante, ele é convencionado aqui para todo o ciclo, certo, galera? Então, a primeira coisa que é primordial você saber é isso, tá? Então, vamos aqui. Esse resultado será convencionado, como já falei, para o restante do ciclo, ou seja, valerá também para qualquer arco com extremidade do segundo, terceiro e quarto quadrante. Isso nos permite chamar o eixo X de eixo dos cossenos e o eixo Y de eixo dos senos. Note também que, em consequência disso, os valores de seno e cosseno de qualquer arco variam no intervalo fechado de menos 1 a 1. Claro, né? Então, o que eu estou dizendo? Que o valor máximo de seno é 1 e o valor mínimo é menos 1. E isso também vale para o cosseno. O valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo é menos 1, né? Então, você não pode ter um cosseno que dê 2, por exemplo. A tangente pode até ser, né? Tangente é outra coisa. Mas seno e cosseno só vai de menos 1 até 1, tá? Então, saibam disso que é importante. Então, dito isso aí, a gente vai passar aqui para a próxima página, tá? Aí tem aqui a tabela. Eu não sei se antes eu coloquei a tabela dos notáveis. É estranho, porque eu tinha achado que eu tinha colocado aqui, né? Mas eu não lembro se eu trabalhei na aula anterior com vocês. Faz tanto tempo que eu não dou aula para vocês que, enfim, esqueci, né? Mas vamos lá. Vamos trabalhar a tabela aqui. Qualquer coisa a gente faz o 30, 45, 60 depois, tá? Então, dado o ciclo trigonométrico, existem valores para seno de 0, 90, 180, 270, 360, tá? Tudo vai depender da extremidade onde você vai parar lá, tá? O 0 grau, o que você nota? O 0 graus, você está em cima aqui da linha, né? Esse ponto aqui, ele tem abscissa 1 e ordenada 0. Lembra que o eixo das abscissas é cosseno e o eixo das ordenadas é seno. Então, vamos lá. Vamos primeiro preencher o cosseno, tá? Que é a abscissa. Então, o cosseno de 0 vai ser 1, tá? Então, o cosseno de 0 vai ser 1. A abscissa aqui é 1, tá? Desse ponto aqui. Quanto vai ser o cosseno de 90? Se eu tenho 90 graus, a abscissa aqui, eu sei que esse ponto aqui é 0,1. A abscissa é 0. Então, o cosseno de 90 vai ser 0. Quanto vai ser o cosseno de 180? Aí você aponta para cá, né? Você aponta aqui, ó. 180 graus, aí você reparar bem aqui. Esse ponto aqui, quais as coordenadas dele, né? Menos 1 e 0. Então, a abscissa é menos 1. Logo, o cosseno de 180 é menos 1, tá?
O cosseno de 270, aí você vai descrever até fazer essa aberturazinha aqui, ou seja, o P vai estar bem aqui, vai apontar para cá, né? Nesse pontinho aqui de baixo. Nesse pontinho aqui de baixo, quais as coordenadas dele? 0 e -1, né? Lembrando que a abscissa é 0 porque ele está sobre o eixo Y, né? Que é o eixo das ordenadas. Então, o que que acontece? O cosseno de 270 é 0 também. Olha as abscissas, né? Para o cosseno você olha as abscissas. E o 360, o que que acontece? Bom, quando você descreve 360 graus, você simplesmente volta para cá, onde era o 0 graus, né? Você faz uma volta completa, né? Aí você para aqui de novo. De novo, você parou no ponto que era o de grau 0, né? Digamos assim. É um arco côncavo a 0 graus, né? Esse ponto aqui é o quê? 1 e 0. A abscissa não é 1? Então quer dizer que o cosseno, né? De 360 vale 1, tá? Para olhar os senos, para preencher os senos, a gente vai olhar o eixo das ordenadas. Deixa eu ver se eu aumento um pouco mais aqui, tá? Não sei se está no tamanho bom para vocês enxergarem aí. Então é o seguinte, a gente vai olhar a ordenada agora. Então, eixo dos senos, eixo das ordenadas. Pega cada ponto desse. Qual a ordenada desse ponto aqui? Vamos lá. Aqui é 1 e 0, então estou interessado na ordenada. Que ponto é esse aqui? 0, 1, eu estou interessado na ordenada. Que ponto é esse aqui? -1 e 0, estou interessado no seno, então estou interessado na ordenada. Esse ponto aqui, que ponto é esse aqui? 0 e -1. De novo, para variar, estou interessado na ordenada, né? Que é o seno. Então, vamos lá. Seno de 0 é 0. Seno de 90 é 1, né? Ó, escreveu 90 graus, você para nesse ponto aqui, né? A extremidade do arco, né? Digamos assim. 180 graus, quanto é o seno? 0, ó. Ordenada é 0. Quando eu descrevo aqui meia volta, o meu arco vai ter extremidade aqui, né? 270, -1, né? O seno. Aponta para baixo. E para fechar o 360, olha a ordenada, é a mesma ordenada aqui do 0, né? Então vai ser 0 também, tá? Aí lembrando que tangente é seno sobre cosseno, né? Sempre tangente, se tiver definida, é seno sobre cosseno. Então, para completar a tangente é muito fácil. Quanto é a tangente de 0? Seno dividido pelo cosseno. 0 por 1 é 0. Quanto é a tangente de 90? Não existe. Não existe. Infelizmente, tá? Ou felizmente, né? Porque tá tudo certo. Seno sobre cosseno. 0 dividido por -1 dá 0. A tangente de 270 não existe também. E a tangente de 360 é 0 por 1, que é 0. Tá? Depois a gente vai justificar de outra maneira porque que a tangente de 90 e 270 não existe. É claro que aqui já está muito bem justificado. Não existe divisão por 0. Não posso pegar 1 e dividir por 0. Isso aqui não existe, né? Agora eu estou interessado, tá? Nos sinais de seno, cosseno e tangente. Então vamos estudar os sinais agora, tá? Então vamos lá. O que que acontece? Tudo que está feito aqui não está voando no espaço não, né? Está sobre o plano cartesiano. E aí você sabe que no plano cartesiano, né? O básico do plano cartesiano é saber o seguinte: você tem aqui os dois eixos coordenados, que são perpendiculares, eixo x, eixo y, né? Que é x, aqui é y. Aqui à direita do zero, as abscissas são positivas e à esquerda são negativas, né? E aqui você tem o eixo das ordenadas. Acima do zero, tudo é positivo, se tratando de ordenadas, né? E se tratando de ordenadas, tudo abaixo do zero é negativo. E aqui você tem os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Sentido anti-horário. No primeiro quadrante, tanto as abscissas quanto ordenadas são positivas. No segundo quadrante, as abscissas são negativas e as ordenadas são positivas. No terceiro quadrante é tudo negativo, tanto abscissas quanto ordenadas. E no quarto quadrante, as abscissas são positivas e as ordenadas são negativas. Então, isso nos permite resumir sinais para seno e cosseno tangente, né? Os sinais, como é que vai ficar em cada quadrante desse aqui. Primeiro, eu vou analisar o cosseno, que é o eixo deitado. É o eixo das abscissas. Então, se eu tenho um arco que termina com a extremidade P bem aqui, um arco alfa, esse ponto eu observo que a abscissa dele é positiva e a ordenada também. Eu estou interessado na abscissa. Então, o cosseno desse cara é positivo. Então, num arco que tem extremidade no primeiro quadrante, não importa quantas voltas ele dê. Se ele parou aqui, o cosseno vai ser positivo.
A mesma coisa vai acontecer no quarto quadrante. Se o P estiver aqui, eu desloquei assim, né? Caminhei aqui até chegar aqui nesse P aqui, tá? Tá aqui o raio e tal. Então, esse cara aqui, ele tem a abscissa positiva também, tá no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, o cosseno também é positivo. O que vai acontecer no segundo e no terceiro? Ó, as abscissas são negativas. Então, aqui no segundo quadrante, ó, o cosseno vai ser negativo e no terceiro também, tá? Porque as abscissas são negativas aqui, à esquerda do zero. Então, aqui é menos e aqui é menos. Então, em resumo, o que acontece com o cosseno é isso. O cosseno, você faz assim, um esquemazinho para lembrar, bota aqui cos, né? Mais, menos e menos. O que acontece com o seno? Para a gente analisar o seno, a gente precisa analisar o outro eixo, que é o eixo das ordenadas. Então, esse aqui é o eixo dos senos. Aí a gente vai tomar ordenadas. As ordenadas são positivas aqui, acima do zero, e são negativas abaixo. No primeiro quadrante e no segundo, você tem pontos aqui, todos esses pontinhos aqui, primeiro e segundo quadrante, vão ter ordenadas positivas. Então, no primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo, né? O seno é positivo. No terceiro e quarto quadrante. No terceiro e quarto, olha, as ordenadas são negativas aqui abaixo do zero. Ó. Então, se o ponto P está aqui, você descreveu aqui um caminho até chegar aqui, onde esse P aqui é a extremidade do arco, né? Desse arco alfa, graus, beta, sei lá. Então, esse ponto P, ele tem ordenada negativa. Então, o seno do alfa é negativo, tá? E no quarto quadrante, mesma história. Então, aqui vai ser negativo e aqui vai ser negativo. Saber os sinais de seno e cosseno permite você concluir da tangente facilmente. Positivo por positivo é positivo, negativo por negativo também é positivo. Se tiverem sinais iguais ao seno e cosseno, a tangente é positiva. Se tiverem sinais contrários, ela é negativa, né? Negativo aqui, tá? Então, basicamente, é isso, os sinais, certo? O seno vai ser assim, né? Faz aqui, coloca aqui o seno, positivo, positivo, negativo, negativo. Se você souber esses dois aqui, não tem como errar a tangente, tá? Não precisa você ficar decorando tudo também. Lembra o do seno e lembra do cosseno. Cosseno, como é que você lembra? Eixo das abscissas, mais, menos, menos. Seno, eixo das ordenadas, mais, menos, menos. Se você lembrar esses dois, é só dividir um pelo outro. Positivo por positivo dá positivo, negativo por negativo dá positivo, menos por mais é menos, mais por menos é menos. Então, a tangente, ela vai ficar assim, ó. Mais e mais, menos e menos, tá? Deixa eu ver se eu vou passar para a próxima, vou mostrar alguma coisa que eu lembrei antes aqui para vocês, tá? Sinais. Reduções, né? Isso é importante também. Reduções é o primeiro quadrante, claro. Então, o que acontece? A ideia para você entender redução de quadrante, que vocês já estudaram previamente, é você entender que existe simetria nessas coisas aqui, tá? Existe simetria, alguma simetria em relação a algum desses eixos aqui. Então, como fazer, por exemplo, para determinar o seno de 150 graus? Então, para um arco do segundo quadrante, que é o exemplo desse, você faz o seguinte, seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa, se esse alfa for agudo, né? Maior que 0 é menor do que 90. Isso se enquadra no 150 graus. Como é que a gente faz, basicamente? A gente faz assim. Seno de 150 graus é igual a seno. Aí você pega 180 menos 30. Tá? 180 menos 30 não é 150? Então, a regra diz que isso é igual ao seno do próprio alfa. Quem está no lugar do alfa aqui, ó, é o 30 graus, tá vendo? Então, isso aqui vai ser igual ao seno de 30 graus. Mas eu sei que o seno de 30 graus é 1/2. Então, pronto. Então, o seno de 150 é igual a 1/2 também, né? Ah, professor, sempre vai dar para calcular? Depende. Se der um ângulo notável aqui no final, beleza. Se não der, tranquilo. Mas fazer a redução você faz. Porque dá para expressar em função do seno, cosseno ou tangente, sei lá, de um arco que está no primeiro quadrante, tá? A redução você faz. O valor em si pode ser que não dê, pode ser que dê aproximado. Enfim. Se der seno de 120, seno de 20 graus, por exemplo, você para no seno de 20 graus. Você não tem obrigação de decorar, de saber de cabeça quanto é o seno de 20 graus. Né? Isso não existe, tá?
Pode até existir, mas enfim, é desnecessário. Então, o que que acontece? Por que que isso aqui é válido? Isso aqui é válido pela ideia de simetria, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Suponha que esse cara aqui é alfa, tá? Esse cara aqui é alfa, esse ângulo aqui. Então, essa abertura anterior aqui, até essa linhazinha do raio, é 180 menos alfa, tá? É 180 menos alfa. Por esse ponto P aqui, a gente consegue traçar uma paralela ao eixo X. Por que é interessante traçar essa paralela? Vai ser interessante, vocês vão ver por quê. Então, eu vou traçar aqui uma paralela pelo ponto P, uma paralela ao eixo X, tá? Então, vamos aqui. Traçar essa paralela aqui. Não passou bem exatamente pelo P, mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, consegui. Descobri uma mágica aqui, ó. Nunca mais eu perco tempo, então. Pronto. Então, aqui é o seguinte. Vou apagar esse aqui que eu fiz por enquanto, para não ficar muito poluída a figura. E aí eu quero que vocês notem o seguinte. Quando essa reta aqui, ela intercepta o círculo trigonométrico nesse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui do cantinho, ele é simétrico. Então, a ideia de simetria. Ele é simétrico, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P', em relação ao eixo Y. Ele é simétrico do P em relação ao eixo Y, tá? Ele está à mesma distância. Isso vai ser uma coisa boa, porque agora, quando eu fizer aqui o raio, daqui para cá, tá? Isso aqui vai ser um raio, claro. Enfim. E aí, agora que eu construí aqui um triângulo retângulo com isso, o que que acontece? Eu vou ter um triângulo retângulo aqui congruente a esse aqui, ó. Porque é claro que a distância entre duas retas paralelas é sempre a mesma. Essa distância vermelha é igual a essa distância aqui. Aqui você tem um 90 graus. Tá? Então, se esse ponto P aqui... aliás, eu vou chamar o P' mesmo. Se aqui é A e aqui é B, esse ponto P' tem abscissa A e ordenada B. O outro, como é simétrico, lembra que a história do simétrico de números reais. Qual é o simétrico do A em relação ao zero? É o menos A, né? Em relação à origem. Então, aqui tem o menos A. E aqui a ordenada vai ser igual, porque a reta é paralela. A ordenada do P é a mesma ordenada do P'. Ou seja, o ponto P aqui, como é que escreve as coordenadas dele? Menos A, que é a abscissa, e a ordenada é B. E você sabe que o raio é 1. E, dada a congruência dos triângulos, claro, porque vão ser congruentes por lado, né? Porque esse lado aqui é congruente a esse lado aqui é congruente a esse, e esse lado aqui que é raio é congruente a esse, porque também é raio. Então, esses são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Esses dois triângulos aí, tá? São congruentes. Ninguém tem dúvida disso, né? Então, o que que acontece? Dada a congruência, o que eu ia dizer, meu Deus? Sim, dada a congruência, o que que acontece? E sabemos, então, que, dada a congruência, se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa, devido à congruência. Vai ser o mesmo alfa aqui. Então, lá no começo da aula, a gente sabe, lá do começo da aula, que o seno do alfa vai ser exatamente a ordenada do P'. Então, o seno do alfa vai ser o Bzinho aqui. Então, o B vai ser o seno do alfa. Mas repare bem, olha aqui o ponto P aqui do outro lado, ó. A abscissa dele é menos A, e a ordenada, eu estou interessado no seno, por enquanto, tá? Depois eu falo do cosseno. A ordenada é B também. Então, isso quer dizer que o cara que parou aqui vai ter o mesmo seno que o alfa. Mas quem é o cara que para aqui no P? Ele sai do zero e vai até aqui assim. Como meia volta é 180 graus e aqui já é alfa, essa abertura aqui corresponde a 180 menos alfa, né? Então, o seno de 180 menos alfa também é B. Portanto, está demonstrado, está concluído, que o seno de 180 menos alfa é exatamente o seno de alfa. Porque os dois caras aqui, o 180 menos alfa e o alfa, eles vão ter extremidades P e P', né? Que vão ter a mesma ordenada, ou seja, vão ter o mesmo seno, tá? Então, está mostrado isso, certo? Aqui está mostrado, tá? Professor, e o cosseno? Como é que a gente conclui? O cosseno eu vou mostrar logo, tá? Então, o que é que acontece, pessoal? O cosseno do alfa, perceba que o cosseno do alfa vai ser aqui a abscissa, que vai ser o A. Quem vai ser, então, o cosseno
do 180 menos alfa. Então, o cosseno de 180 menos alfa, percebe que o 180 menos alfa, ele vai parar aqui no P. E que a abscissa do P é menos A. Então, o cosseno do 180 menos alfa é esse menos A aqui. É menos A. Acabou, ó. Então, o cosseno de 180 menos alfa. Então, se você entender que existe uma simetria nas reduções, toda redução vai ter uma simetria com relação a alguma coisa aí, tá? Se for no segundo, terceiro, quarto quadrante, não importa. Tem uma simetria envolvida. Menos A. Agora, o que é A? É o cosseno de alfa. Então, a regra para o cosseno é essa. O cosseno de 180 menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa, tá? Isso aqui é a regra para o cosseno. Para a tangente é desnecessário trabalhar porque eu posso dividir o seno pelo cosseno. Como é que eu faço para a tangente para ficar mais prático? É assim, ó. Para a tangente, o que é, por definição, com consequência da definição, a tangente de 180 menos alfa? O que é isso aqui? Ora, é a tangente, ou é a tangente? É o seno, né? Deixa eu ajeitar aqui. É o seno de 180 menos alfa dividido pelo cosseno, tá? De 180 menos alfa. Mas a gente acabou de mostrar que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno do alfa. E a gente acabou de mostrar que o cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno de alfa. E a gente sabe o seguinte, esse menos aqui pode migrar aqui para fora, né? Porque positivo dividido por negativo é negativo sempre. Então, a gente pode escrever isso aqui, não é pecado nenhum, não é erro nenhum. A gente escrever assim, ó, menos, bota aqui a fração, seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas o que é isso aqui? O que é seno de alfa sobre cosseno de alfa? Ora, é a tangente de alfa. Então, portanto, a gente acaba concluindo que tangente de 180 menos alfa é igual a menos a tangente de alfa. Menos a tangente de alfa. Claro que aqui a alfa maior que zero, né? Mesma história. Menor que 90 graus, que eu estou interessado em fazer a redução para o primeiro quadrante. Tá bom? Então é isso aqui, ó, a regra prática. Depois a gente aplica em algumas questões, tá? Então, já fiz a redução do segundo para o primeiro nas três funções trigonométricas principais, seno, cosseno e tangente, né? Certo? A ideia de uma simetria aqui em relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Como é que eu vou fazer a redução do terceiro para o primeiro quadrante? Então, vamos para a próxima página aqui. Então, agora, a gente quer fazer a redução do terceiro para o primeiro quadrante, tá? Então, botei aqui um exemplo. Como é que eu faço para determinar, por exemplo, o seno de 210 graus? Note que 210 graus passou uma coisinha do 180, né? Passou 30 graus. Esse 30 é exatamente o adicional alfa que a gente toma aqui. Então, a regra diz que a gente tem que pegar 180 mais 30 e fazer menos o seno de 30, né? Ou seja, o seno de 210 graus vai ser igual ao seno, esse S aí ficou horrível, igual ao seno 180 mais 30. Isso aqui é o alfa, então vai ficar menos o seno de 30. Ah, professor, o seno de 30 é 1/2, né? Então, menos 1/2. Tá? Então, o que acontece, né? Mas agora vamos justificar para qualquer caso aí. Qualquer extremidade, qualquer arco que tem extremidade aqui no ponto P no terceiro quadrante. Então, para nós, esse cara aqui vai ser o alfa. Aqui o alfa bem aqui. O que acontece? No lugar de traçar aqui uma paralela pelo P ao eixo X, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. A gente vai prolongar esse raio aqui até que ele bata aqui no círculo trigonométrico, tá? Até que ele intercepte aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou traçar aqui, fazer aqui nessa cor, do ponto P, ó, para cá. Então, prolonga esse cara aí, prolonga esse raio aí. Faz ele interceptar o círculo aqui. Então, na hora que você faz isso, você vai obter aqui em cima um ponto P', tá? Que eu vou chamar de P'. E esse ponto P' guarda uma simetria. Ele é simétrico do ponto P em relação à origem do plano cartesiano, que é o 0, 0. Ele é simétrico. Por quê? Porque aqui é raio e aqui é raio, claro. Aqui você não traçou um diâmetro, então aqui é 1, ó. E aqui também é 1, né? Aí, guardada a simetria, o que você faz? Quando você faz aqui, pelo ponto P',
um pontilhadozinho paralelo ao eixo Y, você obtém um triângulo que é congruente a esse triângulo aqui. Por que ele vai ser congruente, né? Porque que a gente garante que ele é congruente? É o seguinte. Lembra dos ângulos, né? Lá no estudo de ângulos, você tem ângulos OPV, né? Você tem a seguinte situação. Tem o eixo X aqui e tem essa retinha que eu fiz de azul aí, né? Assim, ó. Esse diâmetro aqui. Esse ângulo aqui, que eu chamei de alfa, ele é OPV com esse aqui, ó. Tá? Oposto pelo vértice. Tá? E aí, o que acontece? O que garante a congruência, né? O que garante a congruência? Então, aqui é alfa também. A congruência fica garantida porque aqui é 90 graus, né? E aqui é paralelo ao eixo Y, então também é 90 graus. E aí, o que acontece? Se eu trabalhasse a definição de seno, né? Ou de cosseno, tanto faz. O que é o seno? É o cateto oposto e hipotenusa. Então, se aqui for uma medida K, então o seno de alfa é K sobre 1. Mas aí, se eu olhar para esse triângulo aqui, chamar essa medida aqui de M, medida, não é que aqui é M não, tá? A medida é positiva, o valor aqui é negativo, mas medida é positiva, né? Então, o que acontece? O seno do alfa é cateto oposto e hipotenusa, então o seno do alfa também vai ser M sobre 1. Cancelou 1 com 1, então se garante que o K é igual ao M, essa medida é igual a essa. Então, de fato, né, esses triângulos são congruentes, né? Porque esse lado é igual a esse lado é igual a esse, consequentemente, esse de baixo vai ser igual a esse. Você pode mostrar isso utilizando o teorema de Pitágoras, então o cosseno do alfa, né? Ou então a tangente, tá? Então, se eu tenho o mesmo ângulo, eu tenho o mesmo seno, eu tenho o mesmo cosseno e a mesma tangente. Então, tá garantido a congruência aí, tá? Dos triângulos. E aí, o que acontece aí, então? É o seguinte... Então, essa simetria vai ser muito importante, pessoal, porque agora basta a gente dizer o seguinte. Eu digo que o ponto P' tem coordenadas A e B, bem aqui. E B. Então, essa medida aqui é B, essa medida é A. Aqui, como ele é simétrico, e esse comprimento tem que ser igual a esse comprimento do 0 ao A, então esse cara aqui é menos A, tá? E esse cara sendo menos A, aqui, ó, esse comprimento tem que ser igual a esse. Lembra que aqui é B, um número positivo. Então, aqui é o simétrico, é o menos B, ó. Menos B. Então, o que acontece? O ponto P', ele tem coordenadas A e B. Já o ponto P aqui, ele vai ter que coordenadas. Ele vai ter coordenadas menos A, falhou aqui, menos A e menos B, tá? Vamos analisar seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Então, eixo dos senos é o eixo vertical, preste atenção. O que vai ser o seno de alfa, então? Vai ser a abscissa aqui, ó. Ou vai ser a ordenada do ponto P' aqui, a extremidade, né? A ordenada dessa extremidade aqui, quando eu descrevo um arco aqui, alfa no sentido anti-horário. Então, o que acontece? O seno de alfa vai ser igual a quê? Ordenada, B, né? Eixo das ordenadas. Só olhar aqui para o B. Se eu tomo o seno de 180 mais alfa, então o que foi que eu fiz? Eu descrevi meia volta e andei mais um alfazinho aqui, ó. Eu parei nesse ponto bem aqui, cuja ordenada é menos B, né? É menos B. Mas a gente acabou de ver, né, que o B é o seno de alfa. Então, qual é a regra? Então, portanto, né, o seno de 180 mais alfa, ele é igual a menos o seno de alfa. É fácil você lembrar que vai ter que ter o menos aqui, porque tu vai parar no terceiro quadrante. Aí o que você faz? Qual é a regra prática para você lembrar? Olha quanto é que está passando de 180 graus. Exemplo 210. Está passando quanto? 30. E aqui coloca o menos aqui fora. Vai ter que ser negativo, porque de acordo com o estudo dos sinais, o seno é positivo, positivo, negativo, negativo, né? Se eu estou no terceiro quadrante, o seno é negativo, tá? Então não é muito difícil a pessoa lembrar, não, tá? Tem que ficar decorando, não, né? Então não é difícil você lembrar, não. Então a regra do seno é essa daqui, ó, que foi mostrada lá em cima. Como é a regra para o cosseno? Então, quem é o cosseno do alfa? O cosseno do alfa, nota que o cosseno é esse eixo aqui que eu tenho que tomar como referencial. O cosseno do alfa é a abscissa do P', que é A, né? Mas se eu olhar aqui
o cosseno de 180 menos alfa, o que vai acontecer? 180 menos alfa, não. 180 mais alfa, né? O que vai acontecer? De novo, eu caminhei aqui, 180 mais um pedacinho alfa, né? Parei nesse ponto P aqui. Esse ponto P aqui tem a abscissa menos A. Menos A. Então, a gente acaba concluindo que aconteceu uma coisa parecida no terceiro quadrante. O seno e o cosseno. O cosseno de 180 mais alfa, ele vai ser menos o A, ou seja, menos... O que é o A? É o cosseno do alfa. Tá? E aí, depois que você fez essa análise aqui, tá? Fica bem tranquilo para analisar a tangente também. Você pode analisar tudo de uma vez só. O que é a tangente? Tangente de 180 mais alfa. O que vai ser isso aqui? Vai ser tangente. Estou tentando escrever isso, não sei porquê. Vai ser seno de 180 mais alfa sobre o cosseno, né? 180 mais alfa. Então, o seno de 180 mais alfa é menos o seno de alfa. E o cosseno é menos o cosseno de alfa. Acontece que negativo dividido por negativo fica tudo positivo, né? Então, fica seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas isso aqui é exatamente tangente de alfa. Portanto, tangente de 180 mais alfa, ela é igual a tangente de alfa. Que condiz com aqueles sinais lá da tangente, né? Condiz com aquilo, ó. Porque no terceiro quadrante, no primeiro é positivo a tangente, né? E aqui é que ela é negativa, no segundo e no quarto, tá? Então, essa regra aqui, não é difícil da gente acreditar nela, né? Certo? Depois que a gente analisa aqui o sinal, não vai ter um menos aqui no terceiro quadrante, né? Certo, pessoal? É assim que a gente faz as reduções do terceiro para o primeiro, tá? Então, a base que você tem que ter é um pouco da relação de enxergar essa simetria que existe aqui, a congruência de triângulos, de novo, que é importante, né? E você observar os sinais dos eixos. A ideia para você saber fazer qualquer redução é essa, basicamente, tá? Para fechar, vamos fazer aqui essa parte de redução. Para fechar, a gente vai fazer a redução do quarto para o primeiro quadrante, tá? Então, as reduções, ou é do segundo para o primeiro, terceiro para o primeiro, ou do quarto para o primeiro. Sempre assim, o referencial é o primeiro quadrante, tá? Então, vamos aqui. Então, no quarto quadrante, né, o que vai acontecer aqui, tá? Acho que eu dei zoom demais. Vamos lá. Como eu faço para determinar, por exemplo, o seno de 300 graus, né? Então, você nota o seguinte, você vai olhar o que está faltando para completar uma volta. Isso aqui tem uma razão de ser devido à simetria também, tá? O que você faz? Então, por exemplo, o seno de 300 graus, você observa que seno de 300 graus é igual a seno. Como é que a gente pode reescrever isso aqui aproveitando o 360? 360 menos 60, tá? E aí esse 60 aqui vai ser o nosso alfa. Então, o que a regra diz aqui? Que o seno de 360 menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Seno de 60, no caso. O seno de 60 é o cosseno de 30, então raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Vamos ver por que a regra vale e definir a regra para o cosseno, né? Mostrar a regra para o cosseno e a regra para a tangente. Então vamos lá. Eu vou realmente aumentar um pouco mais. É o seguinte. A gente vai estar interessado aqui em relacionar com o primeiro quadrante. Então, não vou prolongar esse arco aqui para bater aqui no segundo quadrante. O interessante não é isso. O interessante é a gente prolongar esse segmento vermelho aqui até que ele intercepte o ciclo aqui no primeiro quadrante. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Da mesma cor que tá aí. Então, eu vou fazer o prolongamento aqui deste segmento, tá? Vai do P, vamos lá, para cá, tá? Quando interceptar aqui, o que vai acontecer? Esse local aqui onde interceptar, esse ponto aqui que eu vou chamar de pelinha, também guarda uma simetria. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Ele é simétrico do P em relação ao eixo X, né? Tá à mesma distância quando eu faço isso.
né? Por que que eu garanto? Porque se eu estou traçando uma paralela ao eixo Y, como os eixos coordenados são perpendiculares, esse ângulo e esse são correspondentes, são 90 graus, 90 graus. Quando a gente traça outro raio ligando aqui do centro ao ponto P', então você obtém esse triângulo aqui em cima, você sabe que aqui é 1 e aqui é 1. Esse cateto aqui é comum aos dois triângulos, né? Consequentemente, o Pitágoras garante que essa linha vermelha aqui é igual a essa, né? Tá certo? Então tá garantida a simetria e tá garantida a congruência dos triângulos. Lado, 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 tá? Os três lados iguais aí entre si, tá? E o que, que vai acontecer com essa simetria? O que, que você vai observar? Para nós, né, antes de eu fazer esse traçado, quem é o alfa? Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o alfa, tá? Esse aqui é o alfa. E aí, o que, que vai acontecer? Dada a congruência dos triângulos, esse cara aqui também é alfa, né? Então, professor, quando eu percorro 360 menos alfa, o que, que eu fiz? Você veio da linha azul, que era 0 graus, percorreu aqui, até aqui assim, e parou aqui no ponto P, tá? Então, isso aqui é 360 menos alfa, tá? Só para a gente ter o referencial, para a gente saber de onde é que a gente saiu, para onde é que a gente foi, né? Então, se eu chamar as coordenadas de P' de A e B, mais uma vez, né? Então, o que, que vai acontecer com as coordenadas de P? Você percebe o seguinte, dado que essa reta ser paralela ao eixo Y, todos os pontos sobre essa reta vermelha, né, sobre esse segmento vermelho, vão ter a mesma abscissa. Então, aqui a abscissa vai ser A também. Já a ordenada, né, a ordenada aqui é B. E aqui embaixo, a ordenada vai ser o simétrico do B em relação à origem, ou seja, vai ser menos B, tá? Então, tá tudo encaminhado para a gente concluir as relações lá de seno e cosseno, tangente, tá? Então, o que que acontece? O seno do alfa, olha para o primeiro quadrante, olha aqui para a extremidade do alfa, que é o P', né? O seno é a ordenada do P', então é o B. O que que vai ser o seno de 360 menos alfa? 360 menos alfa, como eu já expliquei, você parou bem aqui, né? A e menos B. Então, vai ser menos o B, né? A ordenada. Mas o B é seno de alfa. Portanto, a regra diz que o seno de 360 menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Tá? Então, redução do quarto para o primeiro quadrante. Sempre fazendo aquela reflexão, né? Ó, seno positivo, positivo, negativo, negativo. Tu tá no quarto quadrante, ó. Então, o seno tem que ter um menos aqui, ó. O seno disso vai ser negativo. Tá? Cosseno. Quem é o cosseno do alfa? Ora, o cosseno do alfa é a abscissa do P', que é A. Mas acontece que a abscissa do P também é A, ou seja, quando eu descrever isso aqui, ó, esse giro aqui quase completo de 360 graus, que é 360 graus menos alfa, eu vou parar aqui no P e a abscissa dele é a mesma do P', é A também. Ou seja, o cosseno de 360 menos alfa, né, vai ser igual a A também. Cosseno de 360 menos alfa é igual a A, que é igual ao cosseno de alfa. Portanto, cosseno de 360 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Cosseno de alfa, tá? Para fechar a tangente, né? Então, vou na mesma ideia. Tangente de 360 menos alfa. O que que é a tangente de 360 menos alfa? É igual a seno de 360 menos alfa dividido pelo cosseno de 360 menos alfa. Mas o que que acontece, pessoal? O seno de 360 menos alfa, ele é menos o seno de alfa, né? Então aqui vai ser o seguinte, menos o seno de alfa sobre, o que que é o cosseno? Cosseno de alfa. Então a ideia aqui é negativo por positivo fica negativo, né? Então vai ficar menos aqui fora, aí você coloca aqui, seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Mas isso aqui é a tangente, então é menos tangente de alfa. Portanto, ó, tangente
de 360 menos alfa é igual a menos tangente de alfa, tá? Aqui é a regra da tangente, e mais uma vez condiz com o sinal da tangente, né? E lembrando que o sinal da tangente, como é que é? Positivo, positivo, negativo e negativo. No quarto quadrante a tangente é negativa. Por isso que você acompanha aqui um sinal de menos aqui fora, tá? Isso eu apago aqui com a borracha menos desastrada para não apagar tudo, né? Apagar aqui, aqui e aqui. Certo, pessoal? Então, reduções é isso. Tá terminando as reduções, tá? Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte aqui. Eixo das tangentes, né? Então, eu vou falar aqui do eixo das tangentes. Então, acontece uma coisa interessante. Onde é que passa o eixo das tangentes, né? Em relação ao seco trigonométrico. Esse rapaz aqui vai ser o eixo das tangentes, tá? Esse rapaz aí é, na verdade, a reta x igual a 1 também, tá? A reta x igual a 1, né? Lembra que esse ponto aqui é um zero, e essa reta perpendicular ao eixo x vai ser a reta x igual a 1, tá? Essa reta vai ser o eixo das tangentes. O que é que acontece? Se eu descrevo aqui no sentido anti-horário um arco alfa graus, tá? Em seguida, eu prolongo aqui esse raio aqui, eu traço a reta suporte desse raio aqui. Essa reta suporte desse raio vai interceptar o eixo nesse ponto aqui C, tá? Agora, observe esse triângulo retângulo aqui e vamos tentar aplicar a definição de tangente. Você sabe que daqui para cá é um raio também, daqui para cá é 1, né? Ó, aqui vale 1, tá? Esse ponto C aqui, eu vou dizer que ele tem coordenadas, sei lá, MN. Na verdade, não é MN, né? As coordenadas do C são 1, né? E M, digamos assim, tá? O M vai ser bem aqui assim, né? Vai ser a ordenada dele vai ser o M aqui no eixo Y, né? E a abscissa é 1, claro, porque a abscissa dele é a mesma abscissa do A, já que o ponto C está sobre a reta x igual a 1 também, tá? Então, ele é 1 e M. Então, o que é que acontece? Se a gente aplica tangente, a definição de tangente de alfa vai ser igual a quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que o cateto oposto é medida M, né? Vai do 0 ao M aqui, né? 0 ao M, 0 ao M. M sobre cateto adjacente, que é 1. Mas M dividido por 1 dá ele mesmo. Então, o M, que é a ordenada desse ponto aqui, é a própria tangente do alfa. Então, isso nos permite agora convencionar esse resultado para todo o ciclo trigonométrico. Ou seja, se o ponto estiver aqui, por exemplo, o P aqui, eu fizer essa abertura assim, tomar aqui o raio, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que prolongar esse raio aqui até ele bater aqui no eixo aqui. E aqui eu vou ter o valor aqui embaixo da tangente que eu quero, tá? Na ordenada bem aqui, que no caso é negativo, tá? Se eu estiver no quarto quadrante, não importa onde eu vou estar, tá? Para fazer isso de uma maneira mais dinâmica, é claro que eu vou mostrar isso para vocês utilizando o GeoGebra, tá? Fica bem mais bacana do que eu só ficar riscando aqui, tá? Então, a ideia é isso aí. Então, esse cara aqui vai ser o nosso eixo das tangentes. E eu vou aproveitar, claro, essa ideia para mostrar mais uma vez por que a tangente de 90 e 270 não está definida, não pode ser definida, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Eixo das tangentes. Eu coloquei esse danado em algum canto aqui. Ciclo trigonométrico, ângulo inscrito. Eu juro que eu tinha botado esse negócio aqui. Tá aqui. Desculpem a cegueira, tá? Então, vamos lá. A ideia é o seguinte aqui. Eu já deixei aqui uma parte pronta, tá? Para a gente ir fazendo as avaliações aqui da gente, tá? Então é o seguinte, ó. Primeiro quadrante, ó. A tangente vai ser dada aqui pela ordenada aqui do C, tá certo? Esse ponto C aqui tem 1,01. Então esse 1,01 aqui, tá? Ele é a tangente do 45,32 graus, certo? É claro que dá para você chegar no 45, mas vamos tentar fazer esse experimento aqui à mão, não, que é mais difícil. Então, o que é que acontece com aqueles valores lá da tabela? Quando você tem 0 grau, o que que acontece? Ó, 0 grau. Ó, onde é que vai o C? Tá vendo aqui o C, ó? Onde é que vai parar o C? Presta atenção, ele vai coincidir o C, o P e o A, ó, aqui em cima, ó. Então, quem é a ordenada do C?
é zero. Então, a tangente de zero é zero. Tangente de zero é zero. Vamos lá, ordenada do C. Sempre tu vai olhar a ordenada do C. Vamos olhar 90 graus, o que, que vai acontecer? Quando chegar em 90 graus, presta bastante atenção aqui, ó. Quando chegar em 90 graus, olha aí, ó, o que, que vai acontecer? Quando chegar em 90 graus, essa reta aqui, tá? Ela não vai, deixa eu tirar aqui os eixos por enquanto, e tirar a malha também. Ela não vai interceptar essa reta aqui, não vai ter ponto C definido, não tem condição. São retas paralelas. Então, isso justifica o fato da tangente de 90 não existir. Não tem tangente de 90. Justamente porque essa reta aqui, na posição aqui de uma abertura de 90 graus, tá? Ela vai acabar sendo paralela a esse eixo aqui. Ela não vai interceptar o eixo lá nunca. Então, a tangente de 90 graus não existe. Mais uma vez, justificado. Agora, justificado geometricamente, por que não existe, né? A gente justificou algebricamente, mostrando que isso daria 1 sobre 0. Não posso dividir por zero, né? Vou colocar só os eixos aqui de novo. O que acontece com 180 graus? Você vem caminhando aqui e vai notar que a reta, essa reta aqui, ó, vai interceptar o eixo lá embaixo, ó. Você vem, opa, olha o C se aproximando. Olha para onde é que o C está indo. Olha para onde é que o C está indo, ó. 180 graus. Não liga para esse beta aqui não, tá? Liga que eu saí desse ponto e vim para cá. Ó. 180 graus, né? Quando eu fechar 180 graus, o C fica exatamente coincidente aqui com o A. Quer dizer, ó, cadê o C aqui, ó? O C é 1 e 0. A ordenada dele é 0. Então, a tangente de 180, de fato, é 0, né? Essa reta intercepta o eixo, né? Esse eixo das tangentes, nesse ponto C aqui, de ordenada 0. Então, a tangente de 180 é 0. O que acontece com 270 graus? Então, vamos lá. 0, 90, 180. Deixa eu tirar esse beta aqui, que está só enchendo o saco. Pronto. O que acontece com 270 graus? Ó? Olha aí o que vai acontecer. Está interceptando lá em cima, né? Quando eu chegar em 270 graus, vai ter outra reta paralela de novo, ó. Então, a tangente de 270 não existe, né? Porque o seno de 270 dá menos 1 e o cosseno dá 0. Menos 1 sobre 0, não dá para dividir. E aqui a gente está vendo geometricamente que essa reta não vai interceptar o eixo das tangentes, né? Não vai ter ponto de interseção porque elas são paralelas, tá bom? E para fechar, o que acontece com 360 graus? Eu vou voltar para cá, ó. Eu vou voltar aqui. Olha o C. O C está subindo até coincidir aqui no A. E o P também vai coincidir, claro, porque eu estou fechando a volta. Então, ó, quando eu fechar a volta, olha aí, ó. Vai coincidir aqui. Então, de novo, ó, a extremidade é 1 e 0, né? Quando dois ou mais arcos têm a mesma extremidade, a gente fala que são arcos côngruos, né? Essa é a definição de arcos congruentes. Arcos côngruos, né? É isso. Então, a tangente de 360 graus, né, ela vai ser igual à tangente de 0, que vai ser a ordenada do C, que é 0, né? Ordenada, não é abscissa, é ordenada. É 0. Tá, pessoal? Então, em resumo, geometricamente, né? Você está vendo que a ideia fica bem simples, né? A partir que você vê essa movimentação aqui, ó, tá? Isso também serve para a gente justificar sinais, tá bom? Ó, por que o sinal da tangente é positivo no primeiro quadrante? Porque se eu estou no primeiro quadrante, aqui, ó, a ordenada do C ela é positiva, né? Ele vai interceptar no ponto C de ordenada positiva. Se eu estou no terceiro quadrante, isso também vai acontecer, ó. Se eu vou para o terceiro quadrante aqui, o ponto P, ó, olha onde é que isso aqui vai interceptar o eixo, ó. Lá em cima no C, que tem a ordenada positiva. Não importa onde eu parar aqui no terceiro quadrante, a ordenada do C vai ser positiva. Então, no primeiro quadrante e no terceiro, a tangente é positiva. No segundo quadrante, o que acontece? Por que a tangente é negativa? Porque se eu tiver um arco P aqui, se eu tirar aqui o eixo, ou o ciclo, se eu tiver um arco P no segundo quadrante, ele vai interceptar o eixo no C abaixo do zero aqui em relação ao eixo Y. Então, a tangente aqui vai ser negativa, né? E o mesmo vai acontecer no quarto quadrante, ó. Se eu descrever aqui no quarto quadrante, tomar aqui, ó, o que acontece, ó? Tem aqui um arco aqui do quarto quadrante, né? Olha onde é que ele vai interceptar o eixo das tangentes, ó, aqui no C
que tem ordenada negativa. Portanto, a tangente é negativa no segundo quadrante e é negativa no quarto quadrante. Tá, pessoal? Então, tá aí feito o resumo dos sinais, certo? De seno, cosseno e tangente, tá? E a gente viu também como é que faz as reduções, certo? Deixa eu ver aqui. O que tem mais aqui para nós? Ó, eu deixei aqui alguns exercícios, vou fazer algum desses itens, tá? Talvez fazer aqui uma parecida com essa segunda aqui para a gente fechar hoje, tá? Então, preste atenção. Como é que eu reduzo isso aqui para o primeiro quadrante? Não é importante se o resultado final vai dar a seno de um ângulo notável, não importa, tá? Então, eu vou fazer só aqui o item A, preste atenção. Então, eu tenho 1.410 graus. Meu Deus do céu, como é que eu vou localizar isso aqui no círculo trigonométrico? Simples. Se você deu mais de uma volta, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse cara aqui, que é 1.410, e vai ter que dividir por uma volta, que corresponde a 360 graus. Aí você vai olhar aqui quantas voltas deu, tá? Se eu colocar aqui 4 vezes nada, nada, 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 3, 12, 13, 14. Passou, né? Então foram 3 voltas. É 3. 3 vezes nada, nada, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, não são 10. 0, 8 para 11, 3, vai 1. 1 para 4, 3, né? É isso? É isso mesmo. Então, o que é que acontece? Caminhar 1.410 graus no ciclo trigonométrico quer dizer que você deu 3 voltas no sentido anti-horário. 1, 2, 3. E ainda caminhou mais 330 graus. Você parou no quarto quadrante, tá? Esse resto da divisão aqui é que vai ser importante. Ele vai dizer onde é que você parou. Parou no quarto quadrante. Aí presta atenção como é simples para você lembrar. Ó. Então vamos lá. Primeira, eu vou colocar aqui item A, tá? Então, professor, eu parei no quarto quadrante, eu vou analisar seno, né? Seno. Aí o seno é assim, mais, menos. Olha o eixo das ordenadas. Então vai ficar seno de 1.410, consequentemente vai ser igual ao seno de 330, que é o resto, porque são arcos côngruos. Quer dizer que 1.410 graus tem a mesma extremidade do que o 330 graus. Não importa se tu dá 3 voltas e 330 graus, ou então se descreve só 330 graus assim. Não importa, tu para no mesmo canto aqui. Para no mesmo canto. Para no mesmo canto são arcos côncavos. Então, é igual, por sua vez, a quê? A regra diz que lá o seno é negativo, no quarto quadrante, tu tem que botar menos o seno do que falta para fechar a volta. Lembrando aquela simetriazinha com o primeiro quadrante. Então, falta o quê? Falta 30 graus. Professor, então vai dar menos 1/2. Professor, menos o seno de 20 graus. Parava aqui, tá? Pronto. Tá feito o item A. Os outros são parecidos. Só um pequeno comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte. Às vezes, nas questões, aparece coisa desse tipo aqui, tá? Então, um pequeno comentário. Rapidinho. Aparece coisa desse tipo aqui, ó. Sei lá, seno de menos 1.410. O que quer dizer esse menos aqui? Quer dizer só o sentido que ele andou. Se tiver esse menos, quer dizer que ele caminhou, pessoal, no sentido horário, tá? No sentido horário, os arcos considerados são negativos. No anti-horário é que é positivo, tá? Então, quer dizer que ele partiu do zero e no lugar de subir assim, ele fez assim, ó. Ele fez isso aqui, ó. 0, menos 180, menos 270, menos 360. Aí, de novo, 0. Aí fez isso 3 vezes. O número de voltas não vai mudar. São 3 voltas, tá? 3 voltas completas. A divisão aqui, se tem menos 1.410 ou mais, não importa. A divisão vai ser 3 voltas, só que vai ser no sentido horário. E vai sobrar 330, no sentido horário. Então, vamos lá. Como é que tu vai marcar isso? Ó, 3 voltas, aí tem que constituir mais aquele pedacinho de 330, né? No caso, menos 330. Então, vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Menos 90, menos 180, menos alguma coisinha aqui, né?
Aliás, menos 270 continua. Vai parar aqui, ó. Vai parar aqui, tá? Menos 330, tá? Então, no caso disso aqui, vai ficar o quê? Você vai ter o seno de menos 330 graus, tá? Que é equivalente a dizer o quê? Menos 330 para no primeiro quadrante, onde o seno é o quê? Positivo, né? Mas aí o que que acontece? O que que acontece? A função seno é uma função ímpar, tá? O que que significa a função f de x igual a seno de x, né? Já falando uma coisa a mais hoje, se é uma função ímpar, significa que o f de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, o seno de menos x é igual a menos o seno de x, tá? Então vai ficar menos o seno de 330, né? Menos o seno, é isso mesmo? Menos o seno de 330, certo? Tá? Aliás, vai ser par, né? Não é ímpar não, quem é ímpar é o cosseno, né? Então aqui a ideia é o seguinte, o que vai acontecer? Equivale a você parar aqui no primeiro quadrante, onde o seno é positivo, né? Agora está invocado porque menos 1410 dá menos 1,5. Ah, aqui é menos 1410, tá certo, tá certo. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos, não é para dar igual a esse não, claro. Não vai dar igual não. Seno de 330 graus, tá? Ela é ímpar mesmo, do jeito que eu disse. Eu apaguei aqui, mas ela é ímpar, tá? Quem é par é o cosseno. Depois eu vou mostrar por quê com mais detalhe. Então vai ficar menos. Aí, o que vai acontecer agora? Você parou aqui no primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante. Então, essa ideia aqui é como se você tivesse feito o quê? Se você para em menos 330, na verdade, é como se você tivesse caminhado no sentido anti-horário, assim, ó. No anti-horário é como se tivesse dado o quê? Para fechar a volta aqui, seria 30, né? 330 mais 30 não é 360? Então, seria menos o seno de 30, tá? Então, vai dar o quê? Menos 1,5, certo? Então, em resumo, esse sinal aqui é para dizer só as voltas em que sentido foi. Se tivesse esse sinal menos aqui, vai ser no sentido horário, tá? Sentido horário é negativo, certo? A ideia é isso aí. Bom, rapidinho aqui, só para fechar, deixa eu fazer um exemplo dessa segunda aqui. Eu sei que eu escrevi aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Na segunda é, determine os valores reais de m para os quais esse seno de x igual a 2m menos 7 existe. Eu não vou fazer propriamente ela, então vou fazer um exemplo da segunda, tá? Então, eu vou escrever aqui, exemplo da segunda, tá? Então, digamos que você tem assim, seno de x igual a, sei lá, 3m menos 8. Você quer saber para que valores reais de m isso aqui existe. Aí, como eu falei lá, o seno varia só de menos 1 até 1. Então, você vai colocar isso aqui entre menos 1 e 1. Ó. Então, menos 1 menor ou igual a 3m menos 8, que por sua vez é menor ou igual a 1. Você quer isolar o m, então você vai somar 8 aqui, menor ou igual, vai somar 8 aqui, menor ou igual, vai somar 8 aqui. Aqui vai ficar 8 menos 1, que é 7. Menor ou igual. Aqui cancela, vai ficar só 3m. Menor ou igual, 8 mais 1, 9. O 3 está multiplicando, né? Então, a gente vai dividir por 3 em todos os membros aí da desigualdade dupla. Então, aqui, ó, a gente vai dividir aqui por 3. Aqui a gente vai dividir por 3. E aqui a gente vai dividir por 3. Aí vai ficar 7 sobre 3. Menor ou igual, que cancela, vai ficar m. Menor ou igual a 9 por 3, que é 3. Então, aquele seno ali de x só existe se o m tiver neste intervalo real aqui. Então, o que vocês vão fazer na segunda é parecido com o que eu fiz agora, tá bom? A ideia é essa daí. Então, tá aí duas questõezinhas aqui, tá? Eu quero que vocês façam e provavelmente na próxima aula eu dou uma corrigida nelas, tá? Pra gente, né? Professor, Diga aí. o senhor me desculparia se eu dissesse que não entendi a primeira? A primeira, vamos lá.
Esquece aquele negativo que depois eu vou falar disso aqui com mais tempo, tá? Esquece isso aqui. Vamos pensar só nesses aqui. Então, ó, vamos lá. Tu tem aí 1.410, né? Tu tem 1.410. Esse 1.410 indica o quê? Que tu deu várias voltas, algumas voltas no ciclo trigonométrico, tá? Então, a ideia é o seguinte. Tu vai pegar o 1.410 e dividir pelo valor correspondente em graus a uma volta, que é 360 graus. Vai saber aqui no quociente quantas voltas tu deu, tá? Então, tu deu 3 voltas. 3 vezes 360 dá 1.080. Ainda não fechou 1.410, né? Quando eu faço a subtração, eu acho o resto, que é 330. O que essa divisão quer dizer? Que se você caminhou 1.410 graus no ciclo trigonométrico, você caminhou 3 voltas no sentido anti-horário e parou aqui, nesse pedacinho aqui, 330, tá? Parou no quarto quadrante. Então, isso significa que o arco de 1.410 graus é côngruo a esse arco aqui de 330 graus. Eles têm a mesma extremidade. Logo, o seno de 1.410 graus vai ser igual ao seno de 330, tá? Eles têm a mesma extremidade. Quer dizer que caminhar só 330 graus, tu tá lá no ciclo trigonométrico, se tu caminhar 330 graus assim, né? Ou caminhar 1.410, tu vai parar no mesmo canto aqui, ó. Tu vai parar nessa mesma extremidade aqui. É isso que quer dizer. Por isso que o seno, cosseno e a tangente vão ser iguais, desses dois caras aqui. E aí, depois disso, daqui para cá, para fazer esse salto aqui, essa igualdade aqui, eu apliquei a redução de quadrante. Eu estou no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, o que a regra diz? O quarto quadrante, que o seno de 360 menos alfa é igual a menos o seno de alfa, entendeu? O alfa é 30 graus, né? O alfa é 30 graus. Por que o alfa é 30 graus? Porque aqui eu tenho 330 e está faltando 30 graus para completar 360, né? Então vai ficar menos o seno de 30, que é igual a menos, quanto é o seno de 30? 1/2. Tá certo? Então, o seno de 1.410 graus é menos 1/2. Tá? Deu para entender agora? Ah, entendi certo? agora. Então, aqui no item B, cosseno de 1.140, também tu vai fazer a mesma coisa. Tangente de 1935, vai dividir 360 para olhar onde é que tu parou, tá? Sempre que for maior que 360 graus, você tem que fazer isso. Diga aí. Cai muitas questões no Enem desse tipo? É muito comum cair, não. Cai mais da trigonometria básica. Mas, como eu já estou revisando a trigonometria básica também, tá? Então, esse assunto já serve, né? Já serve. Porque não tem como a gente falar... Professor. Não tem como a gente falar da trigonometria no ciclo sem trigonometria básica. E depois eu vou falar duas coisas que são mais aplicadas, que são a lei dos senos e a lei dos cossenos. A gente vai revisar, tá? Diga aí. E ali quando é tangente de 209, a gente faz como? Você vai pensar, 209, tu parou em que quadrante? Hein? 209 tá em que quadrante? Terceiro. Aí você vai olhar lá o que a regra diz para tangente. Tangente de 180 mais alfa, né? 180 mais, para dar 209, 29, né? Não é isso? 29 graus. Então, a tangente no terceiro quadrante é positiva, né? Então, aqui em resumo, vai ficar igual a quê? O mais não precisa colocar, tangente do que está passando de 180, que é o quê? 29 graus. Esse mais, a gente não precisa escrever ele, né? Pronto, simples assim. Redução direta. Aqui, está em que quadrante? 165 graus, está em que quadrante? Segundo. Aí você vai olhar como é que faz a redução do segundo para o primeiro. Entendeu? Certo. Agora eu tô entendendo. Estamos revisando, viu? Isso aqui vocês já viram, não viram? No segundo ano? Enfim, né? É bom revisar. Tá? Então, tentei fazer essas duas questões aqui, tá? Para a próxima aula. Por hoje a gente vai parar por aqui mesmo.